graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Amém, igreja? Ele é a razão, Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Vamos nos colocar de pé, né? O Senhor Jesus, é por causa dEle, daquilo que Ele fez na minha e na sua vida, que nós estamos aqui essa noite. Vamos fazer a leitura bíblica de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 10, amém? Vai ser projetado. Nós vamos fazer essa leitura, eu e o Marcos, amém? Os irmãos acompanhem aí, Efésios capítulo 2, a partir do 1 até o 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos ler os versículos 4 e 5, todos juntos? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, querido. Foi por causa da graça do Senhor Jesus, né, que nós estamos aqui. Antes, onde você estava antes de conhecer Jesus? Como era a sua vida e a minha vida? Faça essa reflexão agora. Como estava a sua vida antes de você conhecer essa graça, esse amor, essa misericórdia? Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu nasci num lar cristão, eu também nasci. Mas eu também me vi pecadora. Eu me vi num lamaçal de pecado, que essa é a natureza humana, né? Desde que o pecado entrou no mundo, onde você estava? Como que era a sua vida? Lembra disso, mas lembra também que a graça do Senhor te alcançou, que o amor do Senhor te alcançou, onde você estava, do jeito que você era, e essa graça te salvou, fez de você uma nova criatura, fez de mim e você um novo ser. Moldados em Cristo Jesus para as boas obras, foi o que a gente leu aqui, né? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. O Senhor nos salvou para fazermos a obra dele, né? Para realizarmos a obra dele. E é por causa dele, dessa graça, dessa salvação, desse amor riquíssimo que nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, para nos entregar, para nos envolver, né? Para servirmos a Ele. Amém, querido? Vamos orar. Vou pedir às crianças que estejam aqui para a gente estar orando. Professores também podem vir junto com elas. Vamos orar, né? Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, Senhor Deus. Nós estamos aqui junto com os nossos irmãos, com toda a liberdade para te louvar, para poder ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Para que o teu Espírito possa, Deus, transformar as nossas vidas, para que possamos dar ao Senhor toda a nossa adoração e todo o nosso louvor nessa noite, para que o Senhor possa transformar um pouco mais as nossas vidas nessa noite, Deus amado. O Senhor tem pressa, Deus amado, em encontrar-se conosco, Deus. E agora aqui nossas crianças aqui à frente, Deus amado, eu peço que o Senhor possa abençoar os seus professores, abençoar as suas vidas, que hoje também elas possam ali, Deus amado, ser visitadas pelo teu Santo Espírito, que elas possam te conhecer nessa noite mais um pouco, Deus, que o Senhor possa se revelar a elas também, Senhor Deus.
e que o Senhor receba delas que dão realmente o perfeito louvor e adoração, Deus, que elas querem prestar a Ti, Senhor Deus. Abençoa, Deus, seus professores, abençoa as nossas vidas aqui como igreja do Senhor, Deus, que possamos Te louvar, Te adorar, Deus amado, até que o Senhor venha, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Ser, Deus, exaltado, ser glorificado aqui nessa noite. Bendito é o Teu nome, Deus, bendita a Tua palavra e bendito é o Teu amor por nós em Cristo Jesus, no nome do qual eu oro. Amém, Senhor. Hoje o nosso culto faz menção, né, à campanha de missões mundiais. É por isso que você está vendo esse mapa aqui, né? É por isso que a igreja está decorada ali com algumas informações. E hoje nós vamos estar falando, então, né, dos desafios. Eu e você fomos alcançados, mas há muita gente ainda que não conhece o amor de Deus, que não conhece essa graça, que não experimenta essa paz que excede todo o entendimento. Vamos conhecer os desafios da Junta de Missões Mundiais. Podia sentar, irmãos. Você que está aqui nos visitando, você não sabe, mas a Igreja Batista ela tem missionários espalhados pelo mundo, pelo Brasil, pelo Estado, e essas pessoas são enviadas por igrejas como a nossa aqui, que sustentam elas em oração, que sustenta elas em oferta monetária, a gente manda dinheiro, e os irmãos que vão são daqui mesmo, das igrejas, né, são capacitados por Deus. E você pode perguntar, mas por que ir pregar o Evangelho? Porque as pessoas não conhecem a Cristo. Eu vou falar para vocês, ó, o desafio global para missões mundiais. Pode passar, por favor. O mundo tem cerca de 8 bilhões de habitantes, irmãos. 4,6 bilhões de pessoas não conhecem a Cristo. Seria isso se você colocar 22 vezes o tamanho do Brasil, imagina bem, ou 58 mil maracanãs lotados. Mais da metade do nosso planeta não ouviu falar de Jesus. Ali são hindus, são budistas, né, hinduísmo, né, islamismo, e sem religião também. Sem religião está crescendo muito, irmãos, muito também. Pessoas que estão se afastando realmente da fé, né? Tem muita gente para ser alcançada, muita gente ainda. Com relação aos surdos, né, que o Rui está interpretando, 2% são surdos, né? Aproximadamente mais de 70 milhões de surdos, né? 37 povos que não conhecem, nunca viram ou ouviram falar o nome de Jesus na sua língua de sinais. Faz o nome de Jesus aí, Rui, para nós aí. Nome de Jesus, está vendo aquilo ali? Nunca ouviram esse nome. E aí, surdos, olha que responsabilidade nossa e de vocês também. Pode passar. Acesso à palavra. 1,5 bilhões de pessoas não têm a Bíblia toda em sua língua materna. Imagina bem, como é que vai entender se não tem a língua? 2.000 línguas não tem nenhuma porção da palavra, nada, nada. Pode passar. 80% das localidades das pessoas com restrições ao trabalho missionário, né? Países como a China, países como a Coreia do Norte, como a Índia, só a China e a Índia, irmãos, são mais de 2 bilhões de pessoas. Na Índia, eles matam cristãos lá todos os dias. Na China, o governo proíbe. Nos países muçulmanos, eles são mortos, né? Em 2022, muitos cristãos foram assassinados por causa da fé em Cristo. Restrições, mas a gente tem que, nesses lugares, levar a palavra de Deus para salvar essas pessoas, inclusive. 90% dos países estão nos povos não alcançados, nunca foram evangelizados, ou nunca conheceram um cristão. Olha isso, irmãos. Nunca viram um cristão. 90% desses países, a pessoa nem sabe, irmãos, o que é isso, nem sabe o que é Cristo. Como esse homem, pode passar. Olha só lá, as mulheres, né, do islamismo, lá que são obrigadas a viverem quase que escravizadas, olha só,
não têm liberdade e não conhecem a Cristo. Pode passar. Está vendo? Essas pessoas vão no Rio Ganges lá, com corpos lá que vão descer naquele rio imundo, e elas pensam que aquela água imunda pode purificar elas, porque elas não conhecem a Cristo. Pode passar. 2033 vai ser o aniversário de 2000 anos da grande comissão. O que vamos apresentar a Jesus? O tempo está diminuindo, olha lá o tempo. Ó. Qual é a sua resposta? Vamos completar a missão. É urgente, querido. Desde a grande comissão, né, deixada por Jesus a cada um de nós, que está lá em Mateus 28, 19 e 20, nós vamos fazendo essa leitura também, ainda pouco, assim, muita coisa foi feita, mas ainda há muitos desafios. Ano que vem nós completamos 2000 anos da grande comissão. Né? 2033. Daqui a 10 anos. Nós completamos 2000 anos da grande comissão. 2000 anos, queridos. E ainda vivemos muitos desafios, como vocês viram aqui, né? Há muita coisa a ser feita. Mas se eu e você, se nós nos envolvermos, se nós nos entregarmos, né? Se a igreja do Senhor Jesus orar, se a igreja do Senhor Jesus se mobilizar, né? Estimular o outro irmão, um ao outro estimulando, né? Um ao outro ajudando. Se a gente ofertar, se a gente orar, é possível completar a missão até 2033. Né? Vamos nos colocar de pé, então, vamos falar aí o tema e a divisa. Mas antes de eu falar, irmãos, eu quero só compartilhar mais alguns dados com os irmãos, tá? Aqui nós acabamos de ver os desafios da junta, né? Vocês acabaram de conhecer os desafios da Junta de Missões Mundiais. Em todo o mundo, nós temos 1.914 missionários espalhados em 80 países. São 1.914 missionários espalhados em 80 países. Irmãos, eu não sei como que os irmãos ouvem esse número, 1.914 missionários. Quando eu ouvi, eu achei é muito pouco. Diante desse quadro de 80% das pessoas, né? De 4,6 bilhões, 1.914 missionários. Eu não fiquei, confesso para os irmãos, feliz. Me chamou muita atenção, sabe por quê? Nós somos 3 milhões de batistas no Brasil. 3 milhões de batistas no Brasil. E nós enviamos 1.914 missionários. Irmãos, isso é pouco. Isso é pouco. Se a gente pensar no número de batistas que somos, 1.914 missionários é pouco. Eu falei com o Marcos, será que a gente está enviando? Nem enviar a gente está enviando missionários para o campo? Nós precisamos, queridos, deixar que o Espírito Santo mova o nosso coração. Sabe? Que a nossa igreja, nós, a Igreja Batista Manancial Águas Vivas, falando de nós sempre falamos que nós somos uma igreja missionária. Precisa sair missionários daqui. Precisa sair. A gente precisa se colocar à disposição do Senhor e deixar que o Espírito Santo também vocacione, chame, sabe? Quem sabe vai ser um dos nossos filhos, quem sabe, né, a próxima geração, quem sabe eu e você, né, vamos sair. Nós precisamos também enviar, né? Eu fico pensando em mim, né, na minha vida como cristã, na minha vida aqui na Igreja Batista, né? A gente ora, a gente oferta, tem um mês de missões, a gente, né, faz. Mas é pouco, irmãos. A gente precisa se envolver mais de fato. Né, eu falei aqui, o pastor Valdemiro Tinchak, ele disse que missões é a alma da igreja.
Quando a gente deixa de fazer missões, quando a gente deixa de se envolver, de se entregar, isso a nível, né, aqui, a gente pensar aqui no nosso redor, mas também a nível mundial, né? A gente precisa pensar nisso também a nível mundial, no nível do mundo. É o que a gente está fazendo aqui agora, trazendo esses dados a nível mundial. A gente precisa, irmãos, completar essa missão que nos foi dada, né, pelo Senhor Jesus. A gente precisa mesmo se envolver, se entregar, né, como a gente canta aqui. Amém? Vamos então falar o nosso tema? Hein? Vamos completar a missão. Para conhecer, né, irmãos? Conhecer o tema? Agora vamos falar, né, com todo o nosso vigor, né, com todo o nosso coração, né, falando isso com desejo mesmo de completar essa missão, né, completar o ID, né, ir fazer o ID. Vamos completar a missão. Agora vamos ler a nossa divisa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Nós não estamos sós, queridos, para fazer essa obra, para completar a missão. O Senhor disse que estaríamos conosco todos os dias, né? Ele nos deixou o Espírito Santo, Ele nos capacita, e é só através do Espírito Santo que nós fazemos isso, né? Mediante o Espírito Santo em nós, né? Então vamos completar a missão, queridos. Continue de pé, vamos louvar o Senhor. Eu vejo o Rei da Glória.
Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja abundante no seu coração. Amém? A gente vem falar aqui sobre a oração. Aí eu convidei uma parceira para estar comigo aqui, a importância da oração. Essa semana, eu não sei se os irmãos viram, eu vi no Instagram a notícia de um missionário do Irã. O nome dele é difícil, eu nem sei se eu sei pronunciar direito. Peraí. Deixa eu contar a história para vocês, é rapidinho. No último domingo, 26 agora, o pastor, alguma coisa, Nadarkhani é o segundo nome dele, foi libertado da prisão em Ev, no Irã, uma das mais rigorosas e violentas do país. Apesar da boa notícia, o líder ainda terá que enfrentar uma sentença de 30 chibatadas. Vocês viram essa notícia? Não? Foi agora. E 2 anos de exílio em uma região distante do país. Nadarkhani, que passou quase 5 anos na prisão, expressou sua gratidão pelas orações e apoio recebidos enquanto estava detido, enfatizando que o que ele suportou é pouco. Nadarkhani foi o último membro de um grupo de 4 convertidos condenados a 10 anos de prisão por suas atividades em igrejas domésticas. Sabe aquele culto que você faz na sua casa? Ele não pode. Por isso que ele foi condenado. Em 2017. Desde 2006, o pastor tem sido assediado, preso, encarcerado repetidamente por suas atividades cristãs em um regime islâmico extremista. Em 2010, ele foi condenado à morte por apostasia. Mas essa sentença foi anulada em 2011. Glória a Deus. Um relatório da ONU, em fevereiro de 21, denunciou a detenção ilegal de Nadarkhani por perseguição por motivos religiosos. A libertação do pastor é uma notícia positiva, mas a sentença ainda imposta é um lembrete que continua a perseguição enfrentada por cristãos no Irã. Eu trouxe um relato recente de um irmão nosso que agradece as orações da igreja. A sua oração faz diferença, querido. Os missionários, às vezes a gente teve formatura aqui, né, recentemente, você escolheu sua profissão, você foi e formou. Ele foi escolhido por Deus e está lá no campo, pregando o evangelho do Senhor, e é proibido por isso, né, em muitos lugares. E são aí muitas vezes mortos mesmo. E ele teve aí esse livramento, mas foi condenado, ainda tem essa sentença de 30 chibatadas. Tomara que não tenha acontecido, e tomara que não venha acontecer. Mas isso a minha e a sua oração. A gente tem que dobrar o nosso joelho e clamar a Deus, porque eles estão lá onde a gente não foi. Mas a nossa oração pode chegar lá. Você não foi, eu não fui, mas a sua oração chega lá, a sua oferta chega lá. E a gente precisa interceder ao Senhor pelos missionários. A gente precisa todo dia. Eu comentei com a Cristiane tem o prazer na casa dela de fazer o culto, e ela falou que é difícil esquecer. Caridade esquecer orar pelos missionários. Glória a Deus por isso. Eu tenho na minha mente, a minha mãe, ela orava, e várias vezes no dia, ela orava pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos pastores, pelos missionários. E essa era a oração dela. Eu cansei de ver a minha mãe repetidamente orar assim. Eu quero imitá-la, eu faço muito pouco. Eu preciso melhorar nisso, porque os nossos irmãos estão lá, precisando da nossa oração. Então, o motivo de estar aqui é encorajar a você. Primeiro eu, e você também, meu irmão, vem comigo, vamos orar por missões. No site, eu estava lendo na revista que no site, tem lá, no menu, ore, que tem todos os dias os motivos de oração, às vezes uma necessidade que chegou ali, né, naquele momento, e eles colocam nas redes sociais também, eu estava vendo.
Então, assim, a gente acessa as redes sociais para tantas coisas, a gente acessa tantos sites. Vamos envolver, né? Vamos fazer parte. Vamos completar a missão, né? A irmã, eu ia ler aqui, mas eu vou ficar só com o texto quando Pedro estava preso, em Atos 12, 5, que fala assim, ó, e Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. A sua oração chega, querido. A sua oração, você não sabe o poder que ela tem. Você não sabe. Ela tem o poder de libertar. Sabe? Ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de salvar vidas. A sua oração chega. Vamos orar, vamos dedicar mais tempo para isso. Porque os nossos irmãos estão lá, ó. Eles estão lá na frente da batalha. Sendo expostos, sendo presos, sendo sentenciado aí, eu não sei se ele levou ou não, tomara que não, e em nome de Jesus, tomara que ele não venha tomar essas 30 chibatadas, porque eu fico imaginando esse chicote, né? Então vamos orar, envolva também, completa a missão através da oração. A irmã Cristiane vai estar intercedendo. Boa noite, irmãos. Eu quero convidar os irmãos que se colocam de pé. Vamos juntos levantar um clamor, né? Vamos interceder pela vida dos nossos missionários. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos, pela liberdade que nós temos de estarmos aqui reunidos nessa noite, Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar, ó Deus, nesse momento reunido e não pode, ó Pai. E quantas têm esse privilégio e aqui não estão, Senhor. Te peço, ó Deus querido, pela vida dos nossos missionários, ó Pai, espalhados por esse mundo, Senhor, levando a Tua palavra, fazendo o Seu ídio, ó Deus. Cubra-os, ó Deus, com Teu amor, ó Pai. Guarda, protege, livra de todo mal, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, o Deus que tudo vê, que tudo conhece, ó Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Quantos, ó Deus querido, gostariam de poder pegar a sua Bíblia e caminhar com ela, ó Pai, e não podem. Quantos estão mortos, ó Pai, por apenas ter uma Bíblia, Senhor. E quantas vezes nós nem lembramos de pegar a nossa Bíblia, Senhor. Desperta em nós, ó Pai, que nós possamos ter esse desejo, esse anseio, ó Pai, de Te buscar, ó Deus, incessantemente, ó Pai. Que nós possamos estar orando sem cessar, ó Deus. Te peço, ó Deus querido, pelas nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos ser verdadeiros missionários, ó Pai. Onde quer que estejamos, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, tem colocado à nossa frente, ó Deus, para testemunhar do Teu amor, para falar do Teu evangelho, Pai, para fazer o Teu ide, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, perdemos tempo falando de tantas coisas, ó Pai, e nós não falamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos ter esse despertamento, Senhor. Senhor, nós cantamos, se eu não for, quem irá, Senhor? Se eu não estender a mão, quem o fará, Jesus? Quantas vidas, ó Pai, são ceifadas sem ouvir falar de Ti, Senhor? Ó Senhor, eu te peço, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Deus, pela Tua igreja, ó Deus, pela nossa campanha, pelos nossos promotores, ó Pai. O nosso alvo, Senhor, que nós possamos não só alcançar, mas ultrapassar para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Desafio os irmãos a acessar esse site e a procurar. Desafio os irmãos a todo dia lembrar dos irmãos missionários que estão nos campos. Amém, queridos? Deus os abençoe. Pode sentar.
Som. Se coloque de pé nesse momento, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, cumprimenta aí, temos muitos visitantes. Deus possa abençoar a sua vida, sua família. Dá um abraço mesmo, carinhoso. Os irmãos saem do lugar, dá um abraço nos visitantes aqui. Feliz com o Rodrigo mais uma vez, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Coisa boa, irmãos. Podemos estar na casa do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Sabe, irmãos, a Ellen estava falando aqui com relação aos missionários, né? Que a gente realmente tem poucos. Se a gente parar para pensar no número de cristãos batistas no Brasil, a gente tem poucos. 2.000, nem chega a 2.000, na verdade, em relação a 3 milhões. Mas eu falo uma coisa para os irmãos. Eles têm feito tanta coisa maravilhosa, irmãos, através da minha e da sua oração, através da minha e da sua oferta. Eles têm feito coisas maravilhosas. Se você entrar no site, você vai ver o que os missionários, o que Deus tem feito através dos missionários, irmãos. O que Deus tem feito através da vida deles, em países pobres, irmãos. Essas pessoas que a gente ouviu falar, por exemplo, vou falar para você da América Latina, da América que a gente vive aqui, 50% da população da América, 35% vive na pobreza. E 15% abaixo da linha da pobreza. Então tem um negócio que chama fé. É uma farinha enriquecida de milho, que a minha oferta é a sua, compram para essas pessoas lá na Venezuela, por exemplo, irmãos. Lá nesses lugares, onde a minha e a sua oração chegam. Então essas pessoas, sabe o que elas são? Já pensou numa espada? Se eu tirar a ponta da espada, pastor, e quiser furar uma bola dessa aqui, eu consigo furar? Consigo, irmãos? E a ponta de uma espada, vou furar. Fura. Mas se eu colocar a ponta, é um palito, irmãos. Esses missionários são a ponta. E nós, e o Senhor, o nosso Deus, glórias ao nome dEle, está com eles, irmãos. E eles estão lá com coragem, porque o Senhor, eles são a ponta, irmãos. E sem essa ponta a gente não entra em lugar nenhum. Então, irmãos, o Senhor multiplica. O Senhor faz grandes obras. Assustei o pessoal que não estava combinado com ninguém disso. Mas quando a Ellen falou, eu fiquei pensando nisso. Senhor, tão poucos, né? Deus falou comigo, meu filho, são a ponta. Eles são a ponta que furam as barreiras. E eu quero estar lá, irmãos. Sabe, o Senhor Jesus, Ele está nos chamando para isso. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo, a sua oferta. A sua oferta é para missões, se você quiser ofertar. O que você quiser, o que for o seu melhor. É um envelope amarelo. Pega para mim, Marquinhos, por favor. É esse aqui, ó. Se você quiser ofertar para missões, você mandar dinheiro para esses missionários, para essas obras, o Hélio vai te ajudar aí, ó. É só você pegar lá e você pode trazer essa oferta. É só a ponta. 10 centavos é só uma ponta do que Deus pode fazer, irmãos, do que Ele quer fazer e o que Ele pode fazer. Em nome de Jesus, com a minha e com a sua vida. Amém? Vamos completar a missão? E se eu não fizer e você não fizer, quem vai fazer? Vamos lá. Que a graça nos alcançou. Tua graça me alcançou, pra te quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser? O que podemos ser na vida de alguém? Depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até quando? Até que Ele venha, até que Ele venha. Esta esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha,
tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhando teu grande amor. Porque podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, Até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz, até que Ele venha de novo, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Irmãos, vamos orar, vamos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus de provisão nas nossas vidas. Obrigada, Deus, porque nós temos aqui como igreja, em comunhão com os nossos irmãos, a oportunidade de ofertar, Deus. De fazer parte dessa obra, Deus, de alguma forma, Senhor. Obrigada, Deus. Te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de ajudar no sustento da Tua obra, Deus. No sustento do Teu reino, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nome do Senhor. Todos necessitam do amor de Deus. Esse amor maravilhoso, todas as pessoas, todas as almas valem o sangue de Jesus naquela cruz. Nós precisamos falar, nós precisamos ir. Todos necessitam desse perdão, dessa salvação, desse amor. Todos necessitam. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.
O Senhor tem poder, ó Deus, para mudar, Senhor, todas as realidades, porque o Senhor é o Rei. O Senhor é o Rei que venceu a morte, que vivo está e que é soberano, ó Deus, sobre o nosso mundo, sobre tudo aquilo que existe, Senhor, sobre a fome, sobre a doença. O Senhor é Rei, Deus, o Senhor é soberano. Ó Jesus, nos países que nós não podemos, ó Deus, falar do Teu Evangelho, ó Deus, o Teu Espírito Santo também está lá, Deus. O Senhor é soberano sobre todas as realidades, Senhor. Cristo move as montanhas. Ele move porque Ele tem poder para salvar as nossas vidas. Um dia Ele salvou a mim, um dia Ele salvou a você, e Ele pode salvar a todos. Oh Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Teu amor nos encontrou, porque um dia o Senhor nos escolheu, Deus, e o Senhor escolheu todos os outros também, Pai. Temos o privilégio de sermos Teus filhos, ó Deus, porque nós reconhecemos o Teu amor, Senhor. Que possamos falar, ó Deus, da grandeza do Teu amor por nós, Pai. Senhor, ninguém mais faria por nós aquilo que o Senhor fez, Deus. E é por isso que nós levantamos o Teu trono nessa noite. Feche os seus olhos, fale com o Senhor, que Ele tem poder. Faça a sua oração em favor das outras pessoas, em favor dos outros países. Levante um clamor ao Senhor. Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar. Ele tem poder para trazer de volta a vida. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Aplauda o Rei dos Reis. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se sentar. Amém, meus irmãos? Vamos orar, né? Agradecendo a Deus por esse banquete espiritual que Ele tem nos proporcionado. De antemão, eu quero agradecer a visita dos visitantes. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Sejam muito bem-vindos. Essa é a casa do nosso Deus, é a nossa casa. Sejam bem-vindos. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor, pela liberdade que nós encontramos ainda no nosso país de servir ao Senhor, de sermos participantes de um culto abençoado, onde sentimos a Tua presença. Louvado seja o Teu nome por isso. E nessa hora, Deus, eu quero colocar o Teu servo no altar do Senhor. Que o Teu servo, Deus, como vaso escolhido do Senhor para esta noite, seja cheio da Tua graça e possa derramar sobre o Teu povo em nome de Jesus. Usa a vida do Marcos, ó Deus, com poder e autoridade, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Romanos, no capítulo, não combinei isso com ele não, mas eu lembrei desse texto. Romanos no capítulo 14. No capítulo 10, perdão, 14 e 15. Paulo está falando ali sobre o desejo que ele tinha de salvar o mundo, de salvar os parentes dele, os judeus. E ele começa a falar que ele tinha esse desejo ardente de salvar. Como eu tenho desejo ardente de salvar, minha família seja salva. E ele começa a falar das pessoas que não conheciam a Cristo. E ele faz essa pergunta. Vamos ler todos? Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Como ouvirão se não há quem pregue? A gente estava aqui antes do culto começar orando, e o pastor falou uma coisa na oração que ele fez. Vou tentar falar devagar, que eu falo depressa, né, irmãos? E o pastor falou uma coisa na oração que ele fez. Ele falou que o mundo está em chamas, e é verdade, o mundo está em chamas. Por onde você olha, a fumaça, a fogo, a guerra, a fome. Quando a gente vê lá atrás, você pode olhar lá os desafios sobre missões, que 4,6 bilhões de pessoas não ouviram falar do nome de Cristo, e que os surdos nunca ouviram falar o nome de Jesus. Faz Jesus aí. Fala Jesus. Fala aí vocês. Fala de novo. Mais uma vez, Jesus. Essa história um missionário me contou, eu vou contar para os irmãos. A gente pensa que o nome de Jesus não é só um nome, né? Não é nem uma mensagem, né? Havia uma menina num país do Oriente Médio, essa história é verídica, um missionário contou aqui na nossa igreja, alguns irmãos vão lembrar, outros não sabem, vão ouvir hoje. Um homem muito rico, de muitas posses. E a filha dele, uma adolescente, tinha uma doença muito séria. E essa doença, ela vai paralisando os músculos. A gente tem uma amiga nossa que tem essa doença, Tatiana. E ela vai paralisando, você para de falar, você para de andar, depois você para de abrir o olho. Só que depois ela vai parando por dentro, para o pulmão, e você morre. Causa uma dor terrível. E esse homem que tem essa filha, que tinha essa filha, pastor, muito doente, ele começou a procurar algum lugar que tivesse um tratamento para a filha dele. E aí ele descobriu que na Inglaterra havia um médico que tinha desenvolvido uma pesquisa que era capaz de, estava tendo grandes avanços na doença, na cura dessa doença. Então ele pega a sua filha e sai de um país do Oriente Médio, que eu não sei qual é, se é Irã, se é Paquistão, não sei, mas isso é verdade. Ele vai com essa menina, né, na cadeira de roda, lá, procurar esse médico, porque ele amava muito essa filha. E chegou no consultório médico, contou o caso dela, e o médico fez todos os procedimentos, todos, irmãos, os exames que tinham que fazer, fez tudo, e ela ficou lá um tempo, e quando ele foi dar o parecer no final, o homem entra com a filha no consultório desse médico, esperando ali uma palavra, uma resposta. O médico fala para ele o seguinte: olha, infelizmente a sua filha, o grau da doença dela é irreversível. Medicina não tem nenhum tratamento. Um médico cristão inglês na Inglaterra, que hoje não está tendo quase cristão nenhum mais lá, um médico cristão inglês, não tem mais jeito, mas há alguém que pode fazer algo por ela. Ele me fala onde que é, me fala quanto custa. Ele falou: não, ele faz de graça. Quem é? O nome dele é Jesus, Filho de Deus, Filho de Maria. Ele falou assim com aquele homem. Quando ele falou aquilo com aquele homem muçulmano, ele ficou tão revoltado que ele queria matar o médico. Que blasfêmia! E ele ficou irado com aquilo. Mas a menina ouviu, irmãos, ouviu aquele nome, Jesus, Filho de Deus, Filho de Maria. Ela ouviu aquilo, irmãos. E aí o cara ficou revoltado, chateado, volta para casa, para a vida dele com a menina, e não tem jeito, né? E aquela menina um dia, irmãos, ela estava no quarto dela com uma dor muito grande, perto de morrer, sofrendo muito, e ela se lembra que aquele médico falou sobre Jesus, e ela então ora: Jesus, se você existe como aquele médico falou, tem misericórdia de mim, me cura. Irmãos, e ela conta que brilhou uma luz tão forte no quarto dela, que ela começou a gritar. Só que a porta estava aberta, os familiares ouviram, tentaram entrar, não conseguiram. Jesus apareceu para ela, irmãos, para aquela menina, para a vida dela, pastor. E aí ele curou aquela menina e falou: você vai no mercado, procura o livro, na loja tal, procura o livro preto dos crentes. E aí, irmãos, ela foi, olha que situação, irmãos, o que é ser crente nesses lugares. E aí ela, quando a família abre a porta, ela está em pé, todo mundo: nossa, o que aconteceu? Você está em pé, aquela felicidade. Aí ela fala: quem me curou foi Jesus.
A alegria acabou, irmãos. Ela teve que não podia falar o nome de Jesus, mesmo curada naquele lugar, ela não podia falar o nome de Jesus, mas ela foi curada. Ela foi curada e ela foi naquele lugar do livro preto dos crentes, comprou a Bíblia e hoje ela é uma crente. Eu me lembrei desse testemunho aqui agora, porque eu ouvi esse testemunho aqui na igreja, na nossa igreja, né? Não sei se foi aqui ou se foi lá, mas eu ouvi, eu me lembro dessa palavra. O nome Jesus, irmãos, coisa tão simples, que a gente às vezes não usa. O texto, irmãos, que a gente vai ler como da mensagem, é o texto de Mateus, capítulo 28, do 16 até o 20. Eu vou parafrasear a mensagem que eu ouvi do pastor João Marcos, no culto de abertura de missões, e vou falar aquilo que ele falou e acrescentar alguma coisa, que o Espírito Santo me ajude e te ajude a entender esse texto. Antes da gente ler, eu estava falando de manhã com a gente aqui, com os irmãos, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quem souber vai ganhar depois um copo de água lá dentro, tá, irmãos? Qual o melhor time do mundo, irmãos? Do mundo. Falando sério agora, falando de Flamengo agora, do mundo. Quem que é o melhor time do mundo? Real? Vocês sabem disso? Real Madrid de qual país? Hein? Todo mundo assiste, não assiste? Eu de vez em quando gosto de assistir quando você quer ver um bom jogo, Real Madrid e Barcelona. Espanha é conhecida pelo melhor time do mundo. Os melhores, inclusive, né? Verdade? O pastor estava falando aqui também na oração que na Espanha são 90% da Espanha, irmãos, não tem trabalho evangélico. 90% daquele país. Mas a gente sabe da Espanha, a gente sabe. Eu te falo até a escalação do Real Madrid. É o Courtois, tem o Benzema, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo. A gente sabe isso tudo, irmãos. A gente sabe. Se eu perguntar assim, escalação do Flamengo, os irmãos vão falar assim, eu sei. Eu também falo. Do Atlético, eu sei. Agora eu quero perguntar para os irmãos aqui. Quem souber, levanta a mão e fala aqui, por favor. Me fala o nome dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Decorado, me fala aí, por favor. Quem sabe me falar? Quem foi o primeiro apóstolo que Jesus Cristo encontrou, irmãos? Quem sabe me falar, tirando o pastor? Hein? Quem foi? Pode falar, irmãos. É o primeiro apóstolo que ele encontrou. Quem foi o primeiro que ele encontrou? Hein? Não foi Pedro, não. Tá vendo, irmãos? A gente sabe tudo da Netflix. A gente sabe o time do Flamengo de cor, do Atlético, do Real Madrid. Mas a gente fala que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Mentira, irmãos. A gente está cheio de coisa do mundo, irmãos. E a Bíblia fala que o nosso coração fala, a boca fala que o coração está. A gente está esquecendo da palavra de Deus, irmãos. Por isso que a gente está assim. Por isso que a igreja está assim. Por isso que só tem 1914 missionários. A gente está esquecendo. Eu também, irmãos. Eu também. A gente vibra quando o time ganha. A gente brinca com os outros. A gente perde tempo para provocar alguém. Eu falo por mim. Esses dias eu me acordei para isso. Falei, gente, espera aí. O que eu estou fazendo com a minha boca? Minha boca não está aqui para ficar falando, dando glória ao time A, ao time B. Eu fico até brincando com os irmãos aqui. Às vezes brinco. Falei, não, isso está errado. Há quanto tempo eu não falo de Jesus para alguém? E aí eu comecei a me perceber. E quando eu sento na mesa do meu almoço lá da empresa, lá o pessoal começa a falar, e amanhã é dia de falar do jogo de hoje, eu vou ouvindo, e eu dou um jeitinho de entrar com a palavra em Cristo, nós somos mais que vencedores. E a gente começa a conversar, irmãos, aí um outro ouve, fala uma coisa, porque isso muda, irmãos. O nosso inimigo está roubando o nosso tempo, está roubando as nossas almas, roubando as almas do mundo, com entretenimento, com nojeira, com sujeira. E quando você vê um jogo de futebol, o que você vê lá? Quem que patrocina o jogo de futebol? É uma marca de cerveja. E coloca lá uma empresa de telefonia celular, coloca lá a cantora mais famosa que existe no Brasil, e só divulga pornografia, que só faz coisa errada, e a gente está lá bebendo daquilo, e a gente está informado. Eu tenho meu Facebook, eu tenho meu Instagram, eu não tenho, não critico quem tem, é bom, você vê que a Adriana aqui trouxe um exemplo. Mas essas coisas, irmãos, estão tomando o nosso tempo. A gente fala que a gente não tem tempo. A gente fala que ninguém quer ouvir. Mentira do diabo, irmãos. Mentira. 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 Nós estamos nos enganando, porque a gente não quer se comprometer. A gente não quer ter compromisso. O mestre falou. Vamos ler lá o que Jesus falou? Olha lá, irmãos. Mateus 28, 16 ao 20. Diz assim, ó.
E só um detalhe, os 12 discípulos, eu tive dificuldade em lembrar também, tá? Eu cobrei os irmãos aqui, mas eu estava conversando com a Ellen e eu também tive dificuldade. Mas eu falei, não, eu tenho que saber. E diz assim o texto, vamos lá, irmãos, vamos ler todos juntos? E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, vamos ler todos? Volta de novo, vamos ler todo mundo junto, irmãos, vamos lá. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor. E Deus, como diz o salmista, que as palavras dos meus lábios, o meditado do meu coração sejam agradáveis a Ti. Eu não venha falar de mim, porque eu não tenho nada para falar de mim, Senhor. E a minha palavra, sendo minha, não influencia ninguém aqui. Mas a Tua palavra transforma as nossas vidas. Então nós pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Interessante, né? Eu sempre leio esse texto e eu nunca tinha prestado atenção numa coisa. Quando eu li aqui que os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, eu pensava numa multidão, mas ele fala que, e quando viram, ele está falando dos discípulos, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns dos discípulos, dos 11, irmãos, duvidaram. E aí o pastor João Marcos estava falando no sermão dele, pastor, que não era só Tomé que duvidou, não. Quando fala alguns, pelo menos 2 duvidaram. E interessante, irmãos, que quando eles duvidam, Jesus não para falar, poxa, você está com dúvida? Nossa, é isso? Jesus não fala, se você está com dúvida, você não pode ir. Se você está assim, você não vai. Ele fala para esses que estão com dúvida e para os que o adoraram. Ide por todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Talvez você esteja aqui, você não crê ainda como a forma que você acha que precisa crer. Talvez você esteja aqui hoje, está com o seu coração mais cheio de futebol, mais cheio de Netflix, mais cheio de notícia, mais cheio de política do que do Evangelho. Isso acontece, não só com você, com muita gente. Mas ainda assim, Jesus não fala para você assim, não, conserta primeiro isso aí para depois você ir. Vai ler a Bíblia para você ir. Depois que você aprender a Bíblia, vai lá pregar. Não. Ele fala, vai. Sabe por quê? Quando a gente vai, quando a gente começa a andar, a gente é purificado, irmãos. A gente se compromete. A gente vai conhecendo. Tem gente que fala que tem que amadurecer. O pastor falou, não amadurece o crente novo, ele apodrece. Né? Às vezes a gente fala assim, eu quero fazer evangelismo, mas eu tenho que organizar bem o ministério, tenho que conversar com jovens, porque tem uns que são meio tímidos, outros já falam mais. Eu vou trabalhar com eles primeiro aqui, depois que eu trabalhar bem, eu vou preparar um grupo de senhoras para poder evangelizar, eu tenho que trazê-las aqui e ensinar, e quando tiver tudo pronto, a gente vai. Não é assim, irmãos. Vai. A gente é de tempos mais velhos aqui, que a gente tinha ar livre. Era normal na igreja ar livre. Era normal na igreja evangelismo. Era normal na igreja vigília, era normal, coisa habitual. Hoje em dia isso não é normal mais. A gente tem que marcar uma data no calendário. A gente senta aqui, eu lá, falo, pastor, 7 de setembro, acho que eu não vou viajar, esse feriado não dá para mim viajar. Vamos fazer um evangelismo? Vou estar por aqui mesmo, não tem nada para fazer? Então, pastor, pode contar comigo. É assim que a gente faz, irmãos. A gente vai preparando, a gente vai organizando, irmãos. Porque quem faz, irmãos, não é a gente. Até os que duvidaram foram comissionados aí. Até os que não estavam preparados foram comissionados para ir. A missão de evangelizar não é do pastor Cláudio apenas. Nem é minha, que sou diretor de evangelismo e missões. Você, nós, todos, é para todo mundo. É para todos os crentes. Tem gente que fala assim, eu não tenho dom para isso. Meu irmão, você não tem mesmo não. Você não acreditou ainda que Deus te deu, que Ele está contigo, porque Ele prometeu aqui que Ele vai estar com você todos os dias. E não é você que faz, nem sou eu quem faz. Você acha que eu tenho coragem de vir aqui por mim mesmo? E vai acontecer alguma coisa eu vindo aqui por mim mesmo? Não vai, mas Ele falou, ide com eles, fala com você e comigo até hoje. Você não está pronto?
Ah, Isabela, você é muito nova. Vai, Isabela. A irmã Hortência, que não está aqui, tem 85 anos. Você é muito idosa. Vai, Hortência. Vai. Vai, Ezequias. Vai, meu querido. Lá no seu trabalho, vai. Irmão, semana passada a gente foi num velório da tia da Ellen, lá no Rio. Tia da Ellen, uma pastora. Tia Dilma. Pastora, evangelista, mulher de Deus. Numa comunidade carente, em Cabo Sul, do lado de uma boca de fumo. Lugar que para você entrar, eu tenho que piscar o meu farol e entrar com calma. A mulher andava para cima e para baixo, todo mundo, oi pastora, respeitada. Bandido respeitava ela, a comunidade inteira respeitava ela. Criou os filhos, as filhas, criou os netos, adolescentes. O João Vitor tem quantos anos, Ellen? Uns 25? Uns 25 anos, menino era militar. João Vitor, junto com ela, pastor, ela conseguiu fazer uma coisa interessante, ela conseguiu cuidar da família e cuidar da obra de Deus. Ela já veio aqui em casa com 5 netos de ônibus. Os netinhos, hein? Com 3 netos de ônibus. Vinha aqui para minha casa, ia para casa do meu sogro com os netos. Criou os meninos na igreja, irmãos. Naquele lugar perdido, que lá é perdido. Quando começou o culto, quem foi pregar, pastor? O João Vitor foi pregar. E quando ele começou a cantar, eu quase caí para trás, aquela voz louvando a Deus com tristeza no coração, mas louvando. Irmãos, uma salinha. Vou falar para os irmãos lá no Rio, Nova Iguaçu, quem já foi no cemitério, vai falar que eu estou falando a verdade. É um quadrado que cabe essa mesa e esse espaço, menor que esse espaço em volta dessa mesa, aqui, um caixão, e aquele montão de gente, vai chegando gente. E o pessoal ia chegando, chorando e falando, olha, a pastora Dilma me ajudou nisso aqui, a pastora Dilma me ajudou naquilo lá. Nossa, quando eu precisei, eu já fui em tanto enterro com a pastora Dilma, ela contou para a gente poucos dias atrás, ela falecer, que chamaram para orar numa casa, pastor. E ela foi orar numa casa. A filha dela ligou para ela e falou assim, mãe, tem uma amiga minha que o neto dela quer se suicidar. 18 anos, quer se matar, e está só ir lá. Aí a pastora Dilma foi, pastor. Quando chegou lá, ela falou que a avó do menino, uma mulher de 60 anos, só com sobretudo aqui, um shortinho aparecendo tudo, o menino lá vendo televisão, e ela falou assim, esse menino vai se matar? Não vai se matar nada, aqui falando com ele, que você toma jeito. É uma senhora dessa idade, com essa roupa, que vergonha. Ela falou que Deus foi falando com ela, foi passando sabão neles lá, metendo fumo em todo mundo, falando assim, falou, meu Deus. Aí a filha dela, Elisângela, mãe do céu, meu Deus do céu, mãe, ela falou, minha filha, eu falei, Senhor, o que eu vou falar nesse lugar? Aí eu comecei a olhar, que vergonha, é uma casa destruída, porque eles querem destruição, e começou a falar, resultado dessa história, irmãos, essa moça que chamou a pastora para poder ir na casa dela, é missionária hoje. É missionária. E aí naquele enterro, irmãos, aquela mulher que saía fazer evangelismo, pegava o ônibus e ia fazer evangelismo no Nordeste, qualquer lugar que você pode pensar, a mulher ia evangelizando lá, levando os netos todos ali louvando a Deus, chorando, as criancinhas tudo chorando, netinho pequenininho, porque ela era uma avó presente, o velório dela aqui, do lado dela chegou um caixão, e aquele caixão chegou lá, e um cheiro ruim, começou a fazer aquele cheiro ruim, e eu comecei a ver uma discussão. Não é o corpo dele, não é ele que morreu, e aquela confusão, e aquela gritaria, e não é. Aí eu cheguei para uma senhora, falei, senhora, o que está acontecendo? É o meu sobrinho, 16 anos, irmãos, 16 anos, era um menino bom, mas aí começou a mexer com o tráfico, pegou uma arma, mataram o menino, 16 anos, irmãos. Aí começou a chegar um montão de jovem, irmãos, com flores nas mãos, um montão de jovem, naquela revolta. No enterro da tia Dilma, um montão de jovem adorando a Deus, chorando, com o coração triste. E eu não vou me esquecer de uma coisa, quando eu cheguei lá, uns 50 graus de temperatura, eu sentei no banco, e estava o outro neto dela, o Arthur, e eu falei assim, filho, como é que você está? Estou bem, tio. Olha que dia lindo. Está quente, mas está um sol lindo, sabe por quê, tio? Porque hoje tem festa no céu, porque a minha avó está lá. E ele falando assim comigo, com o coração cheio de amor, quebrantado, pensando na vida, e falando assim comigo sério, vida gera vida. Aquela mulher morreu com Cristo, fez diferença e gerou vida. Do lado, morte gera morte. Chegando aquele montão de jovem para o enterro daquele menino, e era o corpo dele mesmo, infelizmente, já fedendo. Todo mundo numa revolta, querendo vingança. Aquela confusão. Irmãos, gritos horríveis. Eu pensei em que eu ia pregar, eu comecei, gente, vou filmar isso aqui, postar lá na igreja, mostrar para os irmãos. Mas eu não tive coragem, irmãos.
gritos horríveis, um desespero, gritos, mas gritos, irmãos, que nem filme de terror, de desespero, de angústia, de revolta, aquela gritaria, irmãos. Eu ali falei, meu Deus, o que é isso, Senhor Jesus? De um lado, louvores altos. Louvor do enterro da tia, parecia, não, eu tinha anjo lá, porque era tão alto, irmãos, tão alto. Aqueles meninos cantando, eu levei o violão, não conseguia nem acompanhar. Eles cantando aquele calor, eu nunca suei tanto na minha vida, mas eles glorificando a Deus. Glória a Deus, e falando, e do lado aqueles gritos horríveis, eu fiquei vendo aquilo. Falei, vida gerando vida. Aqueles meninos foram criados no meio daquele mesmo lugar que aquele menino de 16 anos. Mas eles, por causa do Evangelho, estavam ali. O outro, irmãos, foi criado no mesmo lugar, na mesma, mas estava morto. E talvez o outro nunca tenha ouvido falar de Jesus. Sabe por quê? Porque eu estou falando de futebol, irmãos. Eu estou mais preocupado com a minha roupa, com o tênis que eu vou usar no culto, com a camisa. Eu estou mais preocupado com a minha nota do Enem. Eu estou mais preocupado com a minha meta de venda. Não que eu não tenha que estar preocupado com o meu trabalho, com o meu casamento, onde que eu vou na praia. Eu estou mais preocupado com isso, em falar, e contar piada e ser engraçado. E aqueles gritos horríveis, irmãos. Aí passou um terceiro caixão. Silêncio, pastor. Passou um outro caixão. E nesse caixão tinha uma bandeira do Fluminense, no caixão. Aí eu fiquei pensando, onde está o nosso coração, irmãos? Eu não quero, quando me enterrar, colocar a bandeira de um clube, irmãos. Misericórdia, irmãos. Meus irmãos, a gente está entregando nosso coração para que a sociedade que você vive, a igreja, irmãos. A gente fala que não tem tempo de orar, mas a gente não perde jogo. Quem gosta, eu admiro quem gosta, eu também gosto, mas a gente não perde, a gente não tem tempo de orar, mas a gente não sai do WhatsApp. A gente não tem tempo de falar, de fazer uma visita num amigo, mas a gente... É tão fácil, irmão, é só ir. Quando você pensar, vai. Aí ela fica meio brava comigo, eu sou muito desorganizado, irmãos. Eu tenho uma coisa comigo, eu pensei numa coisa, eu quero fazer. Aí ela me puxa, peraí, vamos fazer melhor. Aí ela está certa. Mas tem hora que a gente tem que ir, não pode ficar esperando não. O que eu vou falar? O que eu vou falar? E aí, irmãos, naquele enterro, naquele sepultamento, aquele povo saiu, aqueles meninos lá, com o retrato do rapaz no peito, foram para lá, eu fiquei pensando, Deus, eu estou aqui, louvando o teu nome. Será que tem alguém falando de Jesus para aquelas pessoas lá? Será que alguém vai lá falar de Jesus para eles? Falei, Senhor Jesus, meu irmão, sem coragem, sem força, fui no banheiro, pensando num jeito, estava lá um menino, falei, nossa, morreu o rapaz lá, né? Ele era meu irmão, revoltado, com o olho assim, com os negócios corados. Falei, cara, vai para a igreja. Jesus amava o seu irmão, Jesus te ama, sai dessa vida. E os amigos dele me olhando, falei, cara, sai dessa vida, em nome de Jesus. Jesus te ama, vai para a igreja, cara. Cheguei tarde, irmãos, para o que morreu. Mas para aquele que estava vivo, eu não cheguei tarde, penso que não. Depois encontrei com ele de novo lá, aquela correria, aquele monte. Gente, você e eu fomos chamados a fazer diferença, para ter ousadia, irmãos. Ousadia. A igreja chegou até aqui por causa de ousadia. Os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Não pense que se você não falar, tem um texto na Bíblia, Ezequiel, ele fala do ofício do verdadeiro profeta. Como é que funcionava, irmãos? Na cidade lá, né? Tinha um atalaia, que era um cara que ficava no muro, e quando a cidade ia ser invadida, se ele estivesse dormindo, os bandidos entrariam, os inimigos, matavam todo mundo. Se ele sobrevivesse, ele, pescoço cortado, o sangue daquelas pessoas ia cair sobre ele. E a Bíblia faz a mesma analogia entre eu e você com relação às pessoas que estão à nossa volta e não conhecem de Cristo. Todo mundo no meu trabalho conhece a Cristo? Do seu trabalho conhece a Cristo? Seus vizinhos conhecem a Cristo? As pessoas na rua que você passa conhecem a Cristo? Seus amigos conhecem a Cristo? Você pode até não convertê-los, porque quem converte é o Espírito Santo. Mas já ouviu? Você já falou para todo mundo? Ou não? Ou você só vive, eu chego, Timão, arrebentou. Nossa, tudo bom. Ontem fez um calor. Nossa, amanhã a gente chega segunda-feira. Nossa, que chuva terrível ontem. Nossa, que calor insuportável. Nossa, eu fui na igreja, mas estava quente. O cara que pregava falava depressa. Nossa, e o jogo? Como é que ficou o jogo? Nossa, é mesmo, né? Então tá bom, fica com Deus, tá? É isso que a gente vai fazer? É isso? Foi para isso que Jesus me chamou e te chamou, irmãos. Mas eu tenho vivido assim. Imagino que você muitas vezes também tem vivido assim, dessa forma. Como se isso aqui nem existisse. Por isso que a gente está há quase 2000 anos. O mandamento foi dado e não foi alcançado. Porque a igreja está se calando, irmãos. Quando a gente começa a estudar sobre missões, a gente vê na Europa o que está acontecendo. Na Europa não tem mais jovens, sabia? As igrejas só com gente de mais de 50 anos. Aqui na América,
do Sul, por exemplo, no Chile, os ateus, os que não têm religião, passavam de 7% para 35%. Tem gente morrendo, irmãos. Aquele povo lá daquele enterro, aquele que eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas a teoria é que eles vão sair para se vingar. E eles vão sair agora para tentar matar aquele que matou o jovem. E aí, muitos vão morrer nesse confronto. Mas eles vão matar alguém, que vai ter uma revolta e vai matar o de cá. E aí tem uma bala perdida no inocente que está ali. Sabe por quê? Porque eu não estou falando de Jesus. Porque a igreja lá não está falando de Jesus. Porque talvez, se ele ouvisse de Jesus, ele não faria isso. Se ele tivesse oportunidade de ser amado, ele não faria isso. De ser repreendido, ele não faria isso. Porque a gente tem que repreender também com autoridade. Em nome de Jesus também. Exortar. Ide, irmãos. E a missão é para mim e para você. E a missão não é só para me alcançar esse que está aqui perto de mim, não. Eu falei do seu vizinho, você tem que falar com ele, eu também tenho que falar. Mas eu também tenho que falar com quem está lá fora do Brasil, que eu não conheço. Por isso que a gente está aqui em campanha de missões, porque você glorifique a Deus. Porque mesmo sendo poucos, nós temos missionários, irmãos, no mundo todo. E essa oferta que eu coloco aqui para missões, ela chega até lá. Ela chega nos venezuelanos, ela chega nos chineses, ela chega nos europeus. Ela chega, irmãos. Ela chega, as pessoas estão lá pregando Jesus. E eu quero falar para você nessa noite, que está aqui nos visitando, não sei qual a sua igreja, não vem ao caso. Jesus deu essa ordem no capítulo de Mateus. E em Marcos, quando ele termina, são as últimas palavras dele aqui, Marcos, lê para mim, por favor, meu querido. O mesmo texto, 14 e 15, vamos lá. Marcos 16. Perdão, 15 e 16, tá? Vamos ler, irmãos? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será? Mas quem não crer, será? Eu tenho falado esse texto com as pessoas ultimamente, que eu nem conheço. Eu começo falando assim, ó, sabe o que Jesus Cristo falou quando ele começou a pregar? Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho. E quando eu falo arrependei-vos, esse texto é para mim e para você, não é para eles lá só não. Porque eu preciso voltar a crer nessa palavra que eu acabei de ler. Você também precisa se arrepender. Sabe o que é arrepender? É mudar, irmãos. Mudar de caminho. Eu estou indo para cá, eu me arrependo, eu volto. A gente tem visto as pessoas indo para a igreja hoje e continuam do mesmo jeito. A gente continua vivendo da mesma forma. Arrependei-vos. Então, se você aqui que está nos visitando, se você ainda não conheceu Jesus, não creu em Jesus, creia em Jesus e seja batizado. Porque quem crer e for batizado, será salvo. Não adianta você ficar vindo aqui, 10 anos vindo aqui, ó, irmão, não é forçar a barra não. O evangelho está ali, ó. Nem fui eu que estou dizendo isso não. Jesus é a verdade. Quem crer e for batizado será salvo. Sabe? E eu quero encerrar citando um texto de Apocalipse 3, no capítulo 8, que diz assim: vamos lá? Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Eu li que um escritor escreveu, olha só, Deus colocou uma porta aberta. Todo texto, quando fala na Bíblia de porta aberta, é de oportunidade para a pregação. Em Atos, você vai ver Paulo falando isso aí. Abriu-se uma porta muito grande. Em Coríntios, ele também fala isso. Quando fala porta aberta, não é só porta para você fugir, não. É porta para a pregação. E Deus fala para aquela igreja: você tem pouca força. Irmãos, eu não tenho força em mim. Eu estou aqui pregando, mas tem dias, como diz o pastor, que eu saio de casa com um pouquinho só de força. Mas sabe qual é o resultado de uma pequena força? Sabe o que é isso? Eu tenho uma pequena força. Sabe o que Deus faz? Ele abre uma porta. Eu li isso. O pastor Alexandre mandou uma frase de um pregador. A recompensa de uma pequena força é uma porta aberta. Se você está desanimado, você tem só um pouquinho, você está como aqueles lá que duvidaram, vai. Deus vai abrir portas para você poder pregar o evangelho. Nossa igreja recebeu um chamado, irmãos, no bairro Eldorado.
para trabalhar com 27 crianças, projeto de jiu-jitsu. Eu nunca fui lá, eu fui lá uma vez só, não voltei mais, né? Porta aberta, irmãos, pequena força. Renata, Hélio, outros irmãos aqui, Igor, né? Raquel, pequena força. Porta aberta, escancarada, oportunidade para mim e para você. E pensa bem, o que vai ser desses 27 crianças daqui a 10 anos? O que será dessas crianças daqui a 10 anos, Ellen? Se eu não for, se eu não me envolver, o que vai ser delas daqui a 10 anos? A Ellen perguntou no começo para você. Você lembra o dia que Jesus te salvou? Se eu não estivesse aqui, onde eu estaria hoje? Aqueles meninos da tia Dilma, daquele enterro, se não fosse o evangelho na vida deles, onde eles estariam hoje? Mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Irmãos, o evangelho é poderoso. Essa porta aberta com pequena força, esse evangelho entra, irmãos. Essa pontinha que eu furei ali é pequenininha, irmãos, mas ela rompe cadeias, ela rompe grilhões. Não pense em ficar forte para você ir, não. Eu vou começar a orar, quando eu estiver orando muito eu vou. Sabe por quê? Quando você for, você vai ver que você tem que orar para ir. Se você não orar, você cai. Quando você for, eu não sei falar, eu preciso aprender a falar, eu tenho que ler mais a Bíblia. Você vai começar a ler. Vai, vamos, ide. Ficar aqui é muito bom, irmãos. Tem ventilador, tem água lá dentro, tem banco confortável. Um pastor que é uma bênção, nosso pastor. Tem piano, louvor, os irmãos cantam aqui, né? Tudo organizado. No meu tempo era só violão, as notas tudo errado, hoje em dia tudo certinho. Tem tudo, irmãos. Mas Deus não chamou a gente para ficar aqui, não, irmãos. Aqui é só para a gente receber a palavra, como vocês estão recebendo agora. Comer um pouquinho. Sabe, quando a pessoa come muito, o que ela fala? Tem que dar uma caminhada, né? Senão eu vou engordar. Irmão, essa palavra aqui, que não é minha, é para você pensar nela hoje, amanhã, quando você acordar, ou quando você sair daqui hoje, você olhar para alguém, você falar, ó, Jesus te ama. Ele fala, agrada-te do Senhor, e Ele fará aquele desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você falar para Ele que há poder no sangue de Jesus para perdoar pecados. Quantas pessoas estão lá, irmãos? Talvez o menino que matou aquele menino está com a consciência pesada, nossa, o que eu fiz? Nunca tinha matado ninguém. E aí se alguém chegar para ele e falar, cara, se arrepende, tem jeito para você, ele vai se arrepender, não vai matar mais ninguém, mas se ninguém falar, ele vai matar mais 10, mais 20, porque ninguém vai chegar lá e falar, para, faz isso não. Já viu, irmãos, quando está na estrada, quando tem acidente, alguém já passou por isso? Quando tem um acidente na estrada que você vê, o que você faz? Você desce do carro e sai correndo. Peraí, você vai bater, para. Deus te chamou para isso, para falar com as pessoas, para. Não. Faz isso com você não faz com você não faz isso. Deus te ama. Deus quer te salvar. Jesus te ama. Jesus tem obra na sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Ele mudou a minha, Ele muda a sua também. Eu estou contigo. Foi para isso, irmãos. Não foi para cantar bem, para pregar bem. Não foi para isso não, irmãos. Não foi para isso. Foi para testemunhar dele até que Ele venha. A gente fez a missão, a nossa ceia hoje aqui. E eu nem tinha prestado atenção nisso, né? Que é para a gente fazer a ceia em memória de mim, até que Ele venha. Até que Ele venha. Ele voltou, irmãos? Não, irmãos. Mas Ele vai voltar. E eu vou dar conta da minha vida. E você vai dar conta da sua vida. O que você tem feito com os dons que o Senhor te deu? Ah, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer. O que você sabe fazer? Qualquer coisa bem feita e com amor faz diferença no reino de Deus. Porque o Senhor multiplica. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra mesmo diz que ela não volta vazia, Senhor. E eu estou aqui sem emoção nenhuma, Deus, falando aqui aquilo que eu li, aquilo que eu creio, e eu preciso dessa palavra na minha vida, Deus, eu preciso dessa força, Deus, que vem de Ti, porque a minha força é pequena, Senhor. Mas como o Senhor falou para Gideão, vai nessa Tua força e livra Israel. Deus, há pessoas aqui que pensam que tem força pequena e tem mesmo, como eu. Mas o Senhor, Deus, recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Foi-lhe dado, Deus, e o Senhor nos dá essa autoridade. E poder falar do Teu nome, Deus. E o Senhor foi dado a nós. Eis que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está aqui agora para salvar, Deus. Então eu peço a Ti que nessa noite o Senhor possa levantar as nossas vidas para Te servir.
E que se há alguém aqui ainda que não creu e foi batizado, que possa fazer nessa noite a decisão ao teu lado, Deus. O Senhor já nos comissionou, Deus. O Senhor já nos mandou ir. Nós estamos indo, Deus. Apressa o nosso passo, Deus amado. Vai conosco. Como o Senhor fez com Ló, Deus, puxando ele da cidade. Puxa as nossas mãos, aqueles que precisam ser puxados para sair para fora, meu Deus. Mas que a gente possa sair, Deus. Cheio do teu amor, cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia, do teu poder, Deus. Porque o Senhor conquistou, Deus, isso na cruz para nós, meu Deus. Então eu peço, faz isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer entregar sua vida para Cristo nessa noite? Quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador? Confessá-lo diante dos homens? Alguém? Você tem essa oportunidade agora de fazê-lo. Isso é a coisa mais importante. Pensa nisso. Não dorme sem pensar nisso, não. Deus possa abençoar a nossa vida, abençoar a nossa igreja nesse propósito, irmãos. A gente está tendo ações missionárias aqui com os adolescentes, com o bazar. A gente fez uma rifa da bicicleta. E quando a gente fala rifa no nosso meio, a gente fica meio assim, né? Inclusive eu também, tá? Confesso para os irmãos. Mas eu estava vendo uma igreja de Miracema, Santo Antônio de Pádua, a igreja batista lá, eles fazem muitos trabalhos, irmãos. Fazem leilões, fazem tanta coisa para missões, de tipo assim, uma igreja de 100 membros mandar quase 200 mil reais para missões. Cada um fazendo uma coisa, fazendo outra. E eu pensei, por que não fazer uma rifa? Essa bicicleta que está lá atrás, ela foi doada para a igreja, para um irmão, para ajudar na obra. O que eu pensei, levei para os irmãos, levei para a direção da igreja, para o pastor. Pastor, posso fazer uma rifa dessa bicicleta? E o dinheiro que a gente arrecadar, a gente vai mandar para os missionários. Mas se você quiser comprar, é 20 reais. A gente vai postar no grupo da igreja depois, você pode comprar. Tem os produtos do Rui também, que ele doou na outra campanha que a gente também está vendendo, creme para a mão, que é muito bom. Né? E outras coisas mais, vai ter um almoço que a gente vai estar fazendo esse mês também, os ministérios vão estar fazendo uma série de programações, mas participe, né? Separe a sua oferta, vamos mandar, ore e vá. Tá bom? Vou chamar o pastor aqui à frente. Fez lembrar do endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5. Jesus, depois que liberta o endemoniado gadareno, em Marcos 5, ele quer ficar com Jesus, ele quer ir embora junto com Jesus. Jesus fala com ele assim, não, vai para sua casa, para o meio dos seus, e fale tudo quanto Deus tem feito na sua vida. E a Bíblia diz que ele evangelizou Decápolis toda. Decápolis eram 19 cidades. O seminário dele foi só libertação. Não precisou de treinamento, nada disso, né? Irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus pela sua vinda aqui, né? Para nós celebrarmos ao Senhor. A Marcela e o Lincoln não puderam vir, mas a Marcela pediu para eu falar o seguinte. Dia 18 e 19, nós teremos o congresso dos nossos adolescentes, chamado Raízes Profundas. Vai ser uma granja. Já está tudo acertado, já está tudo caminhando. Deus levantou vários irmãos que vão financiar essa granja, né? Mas a Marcela falou o seguinte, você que se propôs a ofertar, a doar o dinheiro para custear a granja, procura ela o mais rápido possível, porque tem que dar um sinal, né? Para acertar lá, antes de entrar tem que dar um sinal. Então você que decidiu aí dar uma oferta para ajudar a custear a granja, por favor, procure ela o mais rápido possível, faça essa doação para que ela possa acertar lá esse sinal, tá bom? Acho que tem mais coisas para falar. Aniversariantes da semana. Tem alguém que faz aniversário essa semana que se inicia hoje? Eu amanhã. Mais alguém? Tem mais alguém que faz aniversário? Não? Então, pedir os irmãos que fiquem de pé, nós vamos orar. Eu pedi o Marcos para orar. Como o pastor faz também, se você veio na igreja e você tem algum motivo de oração que você quer apresentar ao Senhor, fica de pé também nesse momento. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, meu amigo, pastor Cláudio Márcio Luiz. Uma bênção nas nossas vidas, né, irmãos? Privilégio a gente poder andar com pessoas que temem a Deus, com humildade, com simplicidade, né? E ele se alegra, eu observo meu pastor, né? Com as alegrias dos outros, eu acho muito legal isso. Ele vibra com as vitórias que a gente tem, chora com a gente,
E eu falo no meu trabalho, né? A gente conversa, eu falo, meu pastor me ligou, ele cuida de mim. Como é bom ter um pastor, eu sempre falo isso com meus amigos de trabalho, vocês não sabem como é bom ter um pastor. Né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, tá bom? Senhor, muito obrigado pela vida do meu pastor, Deus, que o Senhor me colocou, pastor Cláudio, meu amigo, Deus amado, obrigado pela vida dele. Obrigado porque ele é exemplo para mim, Senhor Deus. Ele é exemplo realmente, Deus, eu me espelho na vida dele, Deus amado, em muitas coisas, Senhor. Te agradeço, Deus, porque o Senhor colocou, foi o Senhor que o escolheu para estar aqui, antes que ele nascesse, como a tua palavra fala, em Jeremias, Deus. O Senhor deu como profeta das nações, Deus. Ele tem sido aqui, Deus, atalaia do Senhor, sido profeta, Deus, do Senhor, né, para as nossas vidas. Ao mesmo tempo tem sido o cuidador, tem sido aquele que faz carinho, aquele que chama atenção. Ele tem sido aquilo que o Senhor quer que ele seja para nós, Deus. Eu te louvo por isso. Te louvo pela família dele. Te louvo pela vida da Renata, Deus, que com ele tem cumprido esse ministério. Agradeço pela melhora dela. Continua a abençoar a vida dela, Deus. Sofia, que está aqui, Helena. Deus, muito obrigado, Jesus. Mas especificamente sobre a vida do pastor, que ele seja cada dia mais cheio do teu Espírito Santo. Que ele possa te amar sobre todas as coisas, meu Pai. Que ele possa continuar amando o teu povo, amando os perdidos, Deus, amando as almas, Senhor Deus. Que ele possa cada dia mais se esmerar em te buscar e que nós possamos ser bênçãos para ele, como ele é para nós, Deus amado. Em nome de Jesus. Deus, também aqueles que vieram aqui nessa noite, buscando uma palavra, buscando do Senhor uma resposta que só o Senhor sabe. Eu peço que, segundo a tua vontade, segundo a tua misericórdia, para que eles conheçam que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, concede, Deus, segundo a tua vontade, Pai. Humildemente eu te peço, Deus, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê uma semana de vitória na presença dEle. Amém. Vamos cantar o hino de missões. Não deixe de dar um abraço de novo dos irmãos que estão nos visitando, nossos amigos. Né, que vocês tenham uma semana abençoada. Eu tinha um pastor que falava assim, ó, se você gostou, você volta. Se você não gostou, volta para você aprender a gostar. Pastor Rocha falava assim mesmo, irmãos. Mas glória a Deus pela vida de vocês, tá? Que Deus possa abençoar os meus irmãos também. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor.
Amém. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus.